aprender como fazer as linhas de corte aparecerem na sua impressão para você poder fazer o recorte na tesoura? Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir. Olá, meu nome é Ana Bron e hoje eu vim mostrar para você como fazer com que as linhas de corte apareçam na impressão para você que ainda não tem a máquina, para você que ainda não tem a silhuete, poder fazer o recorte na tesoura. Porque a gente sabe que quem trabalha com estúdio sabe, né? E quem está aprendendo também sabe que as linhas que aparecem aqui na nossa área de trabalho, quando a gente está fazendo um projeto, às vezes elas são só linhas de corte. Elas não são linhas visíveis quando você faz a impressão. Elas são linhas que estão lá para serem cortadas. Mas quando você vai fazer a impressão, elas não aparecem na sua impressão. E isso sim é ótimo para quem tem a máquina, né? Que vai fazer o corte com a máquina. Quando você envia para o corte, os cortes vão estar todos lá e a máquina faz o trabalho dela, que é fazer o recorte conforme nós configuramos, conforme foi configurado aqui dentro da área de trabalho. Mas e quem não tem a máquina? E quem vai fazer o recorte na tesoura? A gente sabe que existem os arquivos em PDF, até mesmo quem compra os arquivos para fazer as caixas personalizadas, às vezes vem, na maioria das vezes, quando os arquivos são completos, às vezes vem também os arquivos em PDF já específicos para quem quer fazer o recorte na tesoura. Mas eu não recomendo que você faça o recorte nesses arquivos em PDF. Eu recomendo que você utilize sim os arquivos próprios para serem baixados no estúdio, os arquivos no formato estúdio, para que você possa, primeiro, né, trabalhar com o estúdio, aprender cada dia mais como utilizar as ferramentas aqui dentro do estúdio, para quando você comprar a sua máquina, você já está apto, né, a trabalhar com ela, você já está apto aqui a trabalhar dentro do estúdio. E depois, a possibilidade de você trazer essa caixa, esse seu projeto, esse seu kit de festa aqui para dentro do estúdio, facilita muito, por exemplo, para você personalizar a sua caixa, né? Que se você baixa lá um PDF para você imprimir, você às vezes não vai conseguir, né, colocar ali um nome na sua caixa, ou às vezes até consegue, né? Porque hoje tem tantas ferramentas disponíveis para você até modificar ali, conseguir incluir um nome ali no seu PDF. Mas é claro que aqui no estúdio é muito mais fácil você fazer isso. A facilidade que as ferramentas te dão para você personalizar as suas caixas são muito maiores, né? E você vai fazer aqui com muita facilidade. E, claro, você vai estar praticando, né, e trabalhando dentro do estúdio, que é um editor de imagens muito fácil de trabalhar, é um editor de imagens gratuito, né, e que vai te possibilitar, sim, trabalhar com a máquina assim que você tiver condições de obter sua máquina. Então, vamos aqui dentro da tela do estúdio, eu já baixei aqui uma caixa Milk para mostrar para vocês como fazer essa personalização. Como fazer com que as linhas de corte apareçam na impressão para que você possa, então, fazer o recorte na tesoura. Depois de você, claro, personalizar a sua caixa aqui dentro do estúdio. Então, já estou aqui com a minha caixa, né? Já baixei aqui a caixa Milk desse kit aqui do dinossauro, né? E aqui, quando chega esse kit para você, você vai desagrupar, né? Você vai então tirar o nome que veio nesse kit, vai então personalizar com o nome da criança, né? Que você está fazendo a sua encomenda, né? Você vai então personalizar com o nome da criança aqui. E aí, estando a sua caixa pronta, você vai imprimir para fazer o seu recorte, seja a máquina ou seja na tesoura. Mas se você for fazer o corte na tesoura,
você precisa que as linhas de corte apareçam na sua impressão. Porque veja bem, eu vou dar um zoom aqui para você entender o que eu estou falando. Olha só, quando você for fazer a sua impressão, você precisa que apareça na impressão essas linhas pretas, porque nessas linhas são exatamente o corte, essas linhas são exatamente o corte da caixa. Então é preciso que o recorte que você vá fazer na tesoura seja feito exatamente em cima dessas linhas. Mas o que acontece? Quando você vai imprimir, como essas linhas são linhas de corte, geralmente elas não aparecem na impressão. O que vai aparecer na impressão? Só essa parte azul. Essa parte azul, além de estar fazendo o fundo dessa caixa, ela é uma sangria. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai além do lugar certo onde fazer o corte. Então, se você imprimir sem essa linha preta, quando você imprimir, você vai acabar fazendo o seu corte aqui, ó, ao redor da sangria, que na verdade não é o corte certo, exato da caixa, é um corte um pouquinho além do corte certo. Então, se você fizer o corte aqui, no final dessa parte azul, quando você for montar a sua caixa, ela não vai formar, ela não vai se encaixar corretamente. E você vai ficar sem entender. Você vai pensar, meu Deus, essa caixa então tá errada. Mas a caixa não tá errada. Você só não colocou para imprimir as linhas de corte para você saber exatamente onde você teria que ter feito o corte. Então, vamos lá vamos encaminhar aqui para a impressão e visualizar aqui, porque quando a gente encaminha, né, o nosso projeto para a impressão, a gente consegue visualizar aqui exatamente como é que vai ficar a nossa impressão. Então, se eu encaminhar aqui para imprimir, o estúdio vai me dar aqui, vai me possibilitar visualizar aqui como é que vai ficar a minha impressão. Então, veja bem que aconteceu exatamente o que eu disse, não apareceu as linhas de corte, apareceu só esse fundo azul, né? Que na verdade não é onde a gente tem que fazer o corte. Então, como é que a gente faz para aquelas linhas pretas apareçam aqui na nossa impressão? A gente precisa, então, colocar uma espessura nessas linhas. Por quê? Elas não estão aparecendo na impressão porque a espessura delas está zero. Né? A gente precisa colocar um pouquinho de espessura para que ela possa, então, aparecer na impressão. Então, nós vamos desagrupar aqui de forma que a gente vai conseguir pegar somente as linhas de corte. Eu vou tirar aqui, né, essa parte da estampa da caixa, vou tirar aqui também a sangria e agora, veja só, eu fiquei só com as linhas de corte da caixa, com as linhas, com o molde limpo dessa caixa, né? E são exatamente essas linhas que eu quero que apareçam na impressão para eu poder fazer o corte corretamente. Aqui o que eu vou ter? Eu vou ter as linhas do contorno da caixa e também os picotes, para eu saber onde é que eu vou ter que fazer as dobras, né? E também as linhas aqui, ó, dos buraquinhos onde você vai colocar a sua fita. Né? Então, é muito importante a gente ter todos esses detalhes aqui para quem vai fazer o recorte com a tesoura, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de espessura nessas linhas aqui. E aonde que eu faço isso? Eu vou aqui na minha ferramenta de linha, né? E aqui dentro da minha ferramenta, eu tenho a cor de linha e o estilo da linha. Eu quero justamente mudar o estilo. Eu vou aqui na espessura da minha linha. Veja que a espessura tá zero. Eu vou alterar aqui para colocar a espessura de 1 ponto. Vou dar um Enter e pronto. As minhas linhas agora, elas já têm a espessura de 1 ponto, elas não estão mais com espessura zero. Então, agora sim, elas vão aparecer na minha impressão. Olha só. Vou encaixar aqui do jeito que estava, né? Bem certinho. Vou voltar aqui o meu fundo, a minha sangria, né? E vamos agora lá na visualização da impressão, ver se agora ficou tudo certo do jeito que a gente queria. Vamos clicar aqui em imprimir, vamos visualizar. Olha só, agora já está aparecendo na impressão, né, as linhas
pretas, onde você vai fazer o seu recorte na tesoura. Tá aparecendo aqui os picotes, onde você vai fazer as suas dobras. E agora sim, você vai conseguir fazer o recorte dessa caixa na tesoura e ela sim vai se ajustar, vai se formar certinha e você vai conseguir fazer uma caixa perfeita. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, né? E que isso facilite sim a sua vida enquanto você está fazendo o recorte com a tesoura. E eu quero ressaltar novamente a importância de você usar o estúdio, né? Não ficar usando aí outros aplicativos, que a gente sabe que tem tantos aplicativos hoje que as pessoas usam, né, para fazer uma série de coisas que sim, também são interessantes, sim, facilitam a nossa vida, mas para você que quer trabalhar com a papelaria, comece a usar o estúdio. É só uma questão de começar. Às vezes você acha que são muitas ferramentas, acha que é complexo, mas basta você começar que você vai ver como é fácil, como é simples usar o estúdio. E assim, quando você conseguir comprar a sua máquina, você já está apto, você já está sabendo como trabalhar com o estúdio. Então é isso. Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, o que você gostaria que eu trouxesse para você aqui. Se inscreve aqui no meu canal, eu sempre trago coisas novas, sempre trago conteúdos interessantes para você que está começando, que quer aprender a trabalhar com a papelaria personalizada.